Bem, eu não sei se você já ouviu a história daquela mulher, conta-se a história de uma mulher que ela comprou uma passagem ali de navio para ir de um país ao outro. E ela tinha muita expectativa, porque ela ia começar uma nova vida, mas ela não tinha muita condição financeira. Aí ela juntou todas as suas economias, comprou o bilhete e entrou no navio. E ela entrou no navio e ela via as pessoas comendo. E ela dizia, poxa, eu não posso comer, mas eu estou viajando, maravilha. Ela não tinha dinheiro ali para gastar no navio. E a viagem, ela era de 7 dias. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até que o quarto dia a fome apertou. Quando foi no quinto dia, ela falou, não aguento mais, eu não dou conta mais. Aí ela chegou na cozinha do navio e falou, deixa eu falar para você, eu comprei essa passagem para ir começar a minha vida em outro lugar, mas eu não tenho dinheiro nenhum aqui no navio. Se vocês puderem me dar um serviço, me dar um trabalho, eu lavo a louça, mas eu preciso comer. E aí, aquele chefe do restaurante, dali ele virou para ela e falou assim, mas quando a senhora comprou a passagem, já estava incluso a comida. Ela estava 5 dias sem comer, porque ela não sabia. Ela não estava usufruindo do que já estava pago. Eu quero dizer para você, e por isso que eu quero que a gente converse essa noite, sobre o rema é descanso. E eu quero falar sobre o tema, dê um basta no estresse e entre no modo descanso. Sabe por quê? Porque o descanso ele já comprou para você, já está pago. Você vai poder desfrutar a viagem. Porque tem muito crente que está vivendo a vida com Deus. E quantas vezes nós somos tentadas a isso, a viver o evangelho, a trabalhar para Deus, mas não usufruir, mas não aproveitar. O pastor Cláudio Duarte conta que uma vez, uma mulher chegou para ele e falou assim, pastor Cláudio, você só prega fazendo gracinha, falando que a vida é fácil, a vida também é difícil. Aí ele falou, irmã, você está escolhendo essa parte? Pode escolher, você fica com o lado difícil, eu fico com o lado fácil. Então tudo é uma questão de escolha e a gente entender que Deus, Ele já preparou tudo para você aproveitar a viagem. Talvez você não está comendo o banquete de um cruzeiro. Eu já tive o privilégio de ir em um cruzeiro e amanhã até nós vamos fazer um cruzeiro, viu, pastora? Só de casais, na Europa, é glória, é Paris, é Espanha, vai ser forte, Brasil. Mas é muito gostoso, quando você entra ali naquele navio, você pode ir em todas as ilhas, está tudo de graça, você pode usufruir. Então talvez você está vivendo a sua vida e tem coisas que Deus já disse, está pago. E será que você está morrendo de fome? Será que você está em necessidade? Então eu queria que você repetisse comigo esse tema. Lê para mim, por favor, esse tema que está ali. Oh, maravilha. Agora você vai falar para essa linda que está do seu lado. Fala para ela aí essa frase, por favor, para você gravar. Oh, glória. Muito bem. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós saímos de um ambiente da nossa casa, que a luz está acesa, a gente sai do ambiente, o que a gente faz? Apaga a luz. Por que a gente apaga? Para economizar e para a luz durar mais. E se a gente esquecer a luz ligada, e essa luz ficar ligada de manhã, de tarde, de noite, o que vai acontecer com essa luz, com essa lâmpada? Ela vai queimar mais rápido. E é isso que muitas vezes tem acontecido com tantas pessoas, que elas têm queimado mais rápido, porque vivem ligadas, não para desligar, não para descansar. Mas eu gostaria que a gente lesse, eu vou ler alguns textos com você aqui hoje,
E a gente vai ler esse texto tão lindo, que é o Salmo do Descanso, é um dos salmos do descanso, que o bom pastor fala para nós aí, no Salmo 23, verso 2 e 3. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque tu estás aqui, tu és o nosso Deus. Obrigada porque já podemos sentir a tua presença neste lugar. Oramos, ministra a tua palavra com poder, com graça, com autoridade. Que toda voz contrária do teu espírito se cale, seja emudecida nessa hora. Somente a sua voz se faça ouvir aqui, Senhor. E nós te pedimos que os anjos já sejam liberados para cumprir o teu propósito esta noite. Eu posso ouvir amém? Amém. Dê um basta no estresse e entre no modo descanso. Como é que a gente pode fazer isso? Eu quero te dar algumas dicas sem querer esgotar o assunto, claro. Mas a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte. Nós somos um ser trino. A Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. E eu creio de coração, para a gente viver esse descanso de Deus, para a gente aproveitar a viagem, nós precisamos descansar nessas 3 áreas. E, em primeiro lugar, eu quero falar dessa área com você. Como é que a gente vai entrar no modo descanso? Cuide bem da sua casinha, que se chama corpo. Eu gosto de uma frase que a pastora Joyce Meyer, ela diz, cuide bem da sua casinha para você não ir embora dela. Deus nos deu essa casa, este corpo carnal, porque na verdade nós somos o Espírito, nosso Espírito é eterno. Essa carne, ela é temporal, mas se a gente não cuidar bem dela, ela pifa. Tem um pastor muito conhecido no Brasil, não sei se a pastora conhece, é o pastor Paulo Canuto. Ele tem um testemunho fantástico. Ele se converteu, ele era de uma gangue forte ali em São Paulo, tem um testemunho lindo. E ele saiu no Brasil contando o testemunho, o ministério dele cresceu e foi aquela maravilha. E aí ele começou a entrar em agenda atrás de agenda, trabalhando muito, dormindo pouco, comendo mal. Um dia, ele conta esse testemunho, um dia ele teve uma experiência com Deus. E ele contou que nessa experiência com Deus, ele teve uma visão, foi um sonho. E eu vou contar como visão, ele teve essa visão e ele via um enterro. E quando ele chegava no enterro, que ele chegava próximo do caixão, quem estava deitado lá era ele. E ele falou, meu Deus, como assim? E aí o Senhor disse, Paulo, se você continuar com esse ritmo de vida, sem cuidar do templo do Espírito Santo, é isso que vai acontecer com você. Seus dias serão abreviados. E eu tenho certeza que esse não é o propósito de Deus para mim e para você. Por isso, nós precisamos, queridas, nos conscientizar que o nosso corpo precisa de descanso. Às vezes a gente já sabe, nós somos aqui mulheres inteligentes. Agora, a situação não é só saber, é fazer. É realmente parar. Eu me lembro, há anos atrás, eu estava passando muito mal, eu não sabia, era no sistema, no aparelho digestivo, sistema intestinal, e eu me lembro que eu cheguei no médico, e ele falou assim, não, você vai ser internada agora. Eu não entendi porque aquele médico me internou. Eu falei, estou passando mal, pensei que ia passar um remédio e tudo. Quando eu estou internada, e eu estou lá, eu falei, Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer. Na época eu tinha só 3 filhos. Eu tenho aqui tanta coisa para fazer. Só, né? Glória a Deus. Ainda não tinha Josué. Mas eu falei, Senhor, tem a igreja, tem tanta coisa para fazer. E o que eu estou fazendo aqui internada, pai? E o Espírito Santo falou comigo. Eu te pus aí para você parar, Maíra. Você tem que descansar, minha filha. E eu estava descansando num hospital. Ninguém merece. Mas foi esse jeito que Deus achou para eu não ter uma situação mais grave, uma situação pior. Isso fazem muitos anos, sabe?
E nós precisamos nos permitir, porque não basta saber, essa frasezinha, você falar, eu vou me permitir. Eu gosto do texto, quando fala de Jesus aí em João, capítulo 4, verso 6. A Bíblia fala, ó, ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Mas não acredito, Jesus cansou? Jesus? Você acredita que Jesus cansou? Meu Deus, ele cansou, às vezes a gente cansa. A Bíblia está dizendo que Jesus cansou. Era por volta do meio-dia, solando na cabeça. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus, ele falou assim, me dá um pouco d'água. Eu preciso beber água. Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa beber água. Você precisa cuidar do seu corpo. Até o nosso amado Jesus, ele viu uma necessidade física e ele se respeitou. Então, como é pastora, que eu posso me respeitar? Que eu quero ficar repetindo essa frase? Permita-se descansar. Eu vou te dar umas dicas práticas, porque é vida real, amém? É vida real, é o nosso congresso aqui. Vou falar coisa que você está careca, quase careca de saber, mas a gente vai repetir, porque se Deus está falando para repetir, é porque a gente precisa ouvir de novo, amém? Como é, pastor, então, que eu posso descansar no físico? Se alimente bem. Sabia que tem estômago que está pedindo assim, deixa eu descansar. Então, uma história agora famosa, eu até fiz isso para ir no casamento da minha filha, chamado jejum intermitente. Isso é a moda atual. Sabe o que o jejum intermitente faz? Descansa o seu estômago. Descansa o seu metabolismo. E quando você faz o jejum intermitente, eu não vou entrar aqui e dar aula disso. Depois você pode procurar pessoas mais especializadas nessa área. Tem até um aplicativo que eu tenho do jejum intermitente, diz eu amo o jejum. O aplicativo é ótimo. Então, você descansa o seu corpo. Quando você fala, poxa, eu vou deixar de comer um pouquinho. Eu gosto, vez ou outra, de fazer 12 horas ou 24 horas de jejum por semana. Eu sinto que meu corpo dá uma desintoxicada. É um descanso para o nosso aparelho digestivo. Aí tem gente que pensa assim, pastora, você não está entendendo. Se eu não comer, eu morro. Irmã, não morre não. Morre não, que a gente tem uns negocinhos aqui, ó. Tem umas gordurinhas aqui, ó, que aguenta. O corpinho vai comer isso aqui. E quando você terminar o jejum intermitente, você vai para a balança e vai ficar feliz. Entendeu? Então você pode começar ali com 12 horas, vai para 18, e vai que vai. Descansa. Outra coisa, sabe um jeito de descansar a nossa musculatura? Descansar a musculatura. Fazer exercício. Às vezes, tem mulher que está aqui, o nome dela não é esse, mas parece. Irmã, como é que você está? Ai, que dor aqui, ai, que dor aqui. Falta a gente falar, ô Maria das Dores. Toda vez você pergunta, eu estou com dor, eu estou com dor. Irmã, seu corpo, talvez ele está gritando. Ei, se exercita! Pastora, eu não tenho condição de pagar uma academia. Faça do percurso da sua casa um circuito e anda. Faz na sua casa o exercício. Vai lá, tem exercício hoje que você aprende na internet. Pega a garrafa d'água, litro de leite. Vai malhando ali. Tente, invente, faça um exercício diferente. Mas faça. Quem pode testificar comigo aqui, pastora? Quando eu volto a uma academia, quando eu faço exercício, meu Deus, parece que solta tudo, eu volto melhor. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, que maravilha. O seu corpo está dizendo... Gratidão. Obrigada. O seu corpo está precisando descansar fazendo isso. E Deus está falando nesse lugar. Oh, glória. A gente tem que cuidar do templo.
Nós somos templo do Espírito Santo. Outra coisa que você pode fazer, minha amada, deixa eu te falar uma coisa. Sabe uma coisa que você pode fazer? Faça uma coisa que você gosta. Ixi, agora pegou. O que você gosta? Pastora, eu sei que é que meus filhos gostam. Não estou falando dos seus filhos. Porque mãe é um espetáculo. Pastora, eu sei que meu marido gosta, minha irmã gosta. Eu sei que minha ovelha gosta. Eu sei que a pessoa... Não, eu não estou falando deles. Ei, crente, minha princesa, você. O que você gosta de fazer? Você tem que descobrir. Nem que seja por revelação. Deus me dá um sonho. Senhor, me mostra. O que eu gosto de fazer chama terapia ocupacional. Você fazer alguma coisa que você, quando está fazendo aquilo ali, você se desliga. Desliga, oxigena o seu cérebro, te faz bem. Minha filha casou há 1 mês e meio atrás. E a minha casa ficou cheia de gente. Foi aquela correria, aquele tanto de coisa. Sabe como é que é esse negócio de casamento? E a gente recebendo as pessoas, minha mãe, minha família, enfim. Terminou, foi todo mundo embora. Eu cheguei para o meu marido e eu desabafei. Falei, amor, estou só a capa. Falei, amor, eu estou sentindo que o meu físico, eu tô cansada. Eu estou me sentindo cansada. Não é você ficar declarando, eu estou cansada, estou cansada, estou cansada. Mas tem hora que tem que falar, assumir, eu estou precisando descansar. E aí ele falou, amor, eu quero te dar um presente. Escolhe um lugar para a gente passar 3 dias. Eu falei, Deus está falando. Deus está agindo. Será que daqui eu parei e falei, para onde que eu quero ir? Eu não sei. Eu pensei, o que eu gosto? Já sei. Eu gosto de rio, eu gosto de mar. Eu não gosto de entrar no mar, eu gosto de olhar para o mar. Eu não sou muito de entrar no mar. Eu não gosto muito de entrar, só de olhar aquela paisagem. Eu não sei o que acontece, parece que desliga. Eu procurei um lugar. Nós fomos para um lugar muito legal. Parei ali. Era na frente de um riozão. Gente, eu sentava lá, só glorificava. Glória a Deus, isso não é coisa para ímpio, isso é coisa para crente. Obrigada, Jesus. Obrigada por estar aqui. Você acredita que depois daqueles 3 dias, sabe qual foi a minha sensação? A bateria estava renovada. Estou aqui até hoje, graças a Deus, firme e forte. Às vezes a gente pensa, não vai adiantar se eu sair 3 dias, se eu sair o final de semana. Adianta. Então pensa o que você pode fazer. Pastor, eu não tenho condição para tirar umas férias. Se programe, mulher de Deus. Se programe. O Brasil, a gente tem essa felicidade de faz até 20 vezes. Lá na Itália não é assim, é tudo um check. Aqui não. Fala, eu vou me programar. Senhor, me ajuda. E aí eu tenho certeza que se programe para ter umas férias legal. Pastor, eu tenho um filho pequeno. Como é que eu vou para as férias? É para ser cozinheira, é para ser babá. Eu sei bem o que é isso, glória a Deus. Mas o que você tem que fazer? Combinar com alguém que vai perto de você? Você vai sua mãe, glória a Deus pelas avós, um marido, uma tia, falar o seguinte, olha, é o seguinte, vamos lá, é nós, nas férias, vamos trabalhar. Se puder pagar uma pessoa para ir ajudar, glória a Deus. Se não puder, muita gente não pode. Fala assim, pelo menos um momentinho lá do dia, me deixa sossegada. Que você fique 2 horas sossegada, que você fique 3 horas sossegada. Você já sai renovada. Leva um tapete para fazer, um quadro para pintar, um pano de prato para bordar. Você vai ver se você não vai descansar sua cabecinha. Então, isso é importante. Você parar e falar, agora eu vou descansar. Eu me lembro que nós tiramos umas férias, anos atrás, com os meus 4 filhos, num lugar que eu estava fazendo comida, cuidando da casa, fazendo tudo. Um dia eu falei, ei, seguinte, hoje, agora à noite, mamãe com mamãe. Um beijo, tchau, fiquem com o papai. Eu estou indo ter o meu momento off. Amém, amor? Ele vai, eu amém. Fui para o banheiro, aquela casa tinha uma banheira muito bonita. Eu gosto dessas coisas, acendi uma vela cheirosa. Coloquei a banheira cheia de água, coloquei espuma. Quando eu estou lá, esqueci de trancar a porta. Oh, meu Deus, que arrependimento. Estou lá descansando, orando, adorando. Quando eu vejo, eu não sei o que aconteceu.
Se esses meninos soltaram uma bombinha nesse banheiro, o que eles fizeram? Gente, eu quase que eu afundo na banheira. Eu levei um susto tão grande. Aí eu levantei, mas brava. Falei, gente, eu tô tendo um tempo de paz. Por favor, deixa a mamãe em paz um pouco. Mas eu devia ter trancado a porta. Sabe? Mas ensinei para eles. Tem hora que mamãe tem que descansar. Eu estava relaxada, agora estou cheia de adrenalina no corpo. Então a gente tem que mostrar para os nossos filhos também, mamãe, que você não é a Mulher Maravilha. Você não tem que ser a Mulher Maravilha. Você é uma mulher que também merece o seu dia de spa. Amém? Marca com as irmãs da célula. Vamos fazer um spa. Eu faço massagem de você, você faz em mim. Aleluia. Ô, glória. E Deus vai providenciando. Segunda coisa. Como é que sai do estresse e entrar no modo descanso? Tenha momentos para se desligar. Eu queria que você repetisse para essa querida que está do seu lado. Tenha momentos para se desligar. Aí está falando da mente. Está falando da mente. Dizem alguns estudos que o cérebro da mulher não descansa nem quando ela está dormindo. O homem vai lá até baba. E a gente está ali. Meu Deus, que eu vou? É a comida amanhã, que eu vou cuidar dos meninos, que eu vou corrigir a prova, que eu vou... Quantas gente está fazendo isso? Porque às vezes nós somos aceleradas, nós temos tantos afazeres, todas nós temos muitos afazeres. E nós precisamos tomar uma decisão. Fala comigo, decisão. Porque o primeiro lugar para a gente se desligar, a gente precisa passar a filtrar os nossos pensamentos. Nem tudo que vem na nossa cabeça, a gente tem que ficar pensando. Meu pastor dizia o seguinte: você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Veio um passarinho na sua cabeça, sai daqui. E a gente tem que aprender a descansar a nossa mente. Como, pastora? Se proteja de você mesmo. Dos pensamentos. Eu vi uma vez, aí um humorista, ele fez um vídeo engraçado, que ele estava debaixo da sombra, como se fosse de uma roda gigante. E ele ficava pulando a sombra da roda gigante, estressado. Ele disse, esses são os problemas da minha cabeça. São problemas irreais. Eles não existem. A gente está preocupada. Vem um pensamento de ansiedade, vem um pensamento de preocupação. Mas hoje eu quero aqui te dar uma dica poderosa, que está lá em Hebreus capítulo 4, verso 3, a parte A do versículo. Eu gravei esse versículo. Esse versículo é um dos versículos da minha vida, que diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Eu aprendi. Vem um pensamento de ansiedade, vem um pensamento de preocupação, vem uma notícia aflituosa. Vou dar um exemplo. Ontem à noite, ia na nossa igreja lá em Brasília cantar um cantor muito famoso aqui, que já foi bastante famoso aqui no Brasil. Ele ia cantar, ele perdeu o voo. Nós avisamos para toda a nossa região, leva alimento não perecível. E aí, quando avisou, ele perdeu o voo, eu estava à tarde no hotel, ligou minha irmã, ligou meu cunhado, o que nós vamos fazer? E aquela coisa. Gente, na hora, Deus está no controle. Vamos orar aqui que Deus vai trazer uma solução. Aí ligou para meu marido, eu brinco que ele é o Salomão deste século. Meu marido falou assim, não, pede para o pastor gravar um vídeo, que ele está lá no aeroporto, e nós vamos ter uma noite de adoração com a igreja. Gente, falou que ontem foi avivamento, foi glória. Não estava o cantor, mas Jesus estava. Pronto.
O negócio foi forte. Agora, se a gente ficasse, ai meu Deus, e agora? Ai Senhor, ai Jesus, e agora? O povo não vai acreditar na minha palavra. O povo foi abençoado. É uma coisa que eu tenho aprendido, os que creem entram no descanso. E como é que a gente vai crer? Declare a palavra. Declare a Bíblia. Jesus venceu o diabo declarando a palavra. O diabo vinha, Jesus, não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente tem que ver um pensamento ruim. Eu tenho aqui vários versículos bíblicos de oração. Quando vem um ataque, às vezes, na mente, porque a Bíblia fala em Romanos 12 que a gente tem que renovar a nossa mente. Aí vem um pensamento ruim. O que eu vou fazer? Meu Deus, que decisão que eu vou tomar? E agora o que eu vou falar para fulano? O que eu vou falar para Beltrano? Meu Deus, como é que vai ser? Eu vou num versículo e eu declaro a palavra. Senhor, a tua palavra diz: mas quando eu tiver medo, colocarei em ti a minha confiança. A minha vida provará que as suas promessas são verdadeiras. Os que creem entram no descanso. Declara a palavra. Pega versículos bíblicos. A minha filha Maísa, que eu falei para vocês, que casou aí há um mês e meio atrás, não foi sempre assim. Há 4 anos atrás, mais ou menos 4, 5 anos, ela estava há 4 meses do casamento. E o noivo, gente fina, gente boa, Deus o abençoe, aleluia. Estou brincando, a gente é amigo. Virou e falou: eu não quero mais me casar com você. Você imagina? Já estava vestido alugado, tudo. Minha filha ficou ali triste, decepcionada. Aquela coisa, eu falei: pai, me dá um versículo rema, porque vinha tanta coisa na minha mente. E agora, como é que vai ser? Minha filha. Eu falei: Senhor, me dá um versículo rema. E Deus me deu um versículo que eu comecei a declarar, porque o campo de batalha é aqui, ó. Eu comecei a declarar aquele versículo que diz: Senhor, toda vez que vinha uma preocupação, uma ansiedade relacionada a Maísa, ela até chegou uma vez para mim e falou: mamãe, sabe o que eu acho? Que Deus não quer que eu case. Falei: está repreendido. No caso dela tem gente que às vezes Deus tem um propósito e tudo, mas dela não. Porque a minha filha mais, ela queria casar desde que tinha 2 anos de idade. Desde que tinha 2 anos, ela: eu quero meu marido. O que é isso, menina? Ela não estava querendo casar por causa de trauma. Por causa de uma situação difícil. Falei: não. Deus tem uma pessoa para você. E Deus me deu um versículo. E eu falei: Maísa, toda vez que eu orava por ela, eu declarava o descanso na mente, o descanso da palavra. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da tristeza, perpétua alegria. E os que creem, você vai me responder: entram no descanso. E os que creem? E os que creem? Toda vez que vinha uma coisa, mais uma situação, um negócio: Senhor, no lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da tristeza, perpétua alegria. Chegou na Itália. Sabe o que aconteceu? O italianinho olhou para ela. Ela estava num culto, estava o pastor Hernani Santos, chamou ela na frente, no culto lá. Vem cá, Maísa, na igreja lá dos italianos, falou: Deus te trouxe para a Itália e você vai casar aqui. Esse que hoje é o marido dela, estava lá atrás, não conhecia ela, falou assim: ela vai ser a minha esposa. Sabe o que aconteceu? Ele conquistou ela, se enamoraram, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. O sonho dela era casar num castelo. Eu falava: filha, só se for em Curitiba, que tem um castelo Batel. Porque eu vou te contar, aqui em Brasília não tem castelo não, vaso. Mamãe, meu sonho é casar num castelo. Quer que eu te diga? Ela verbalizou, para o noivo uma vez, assim. Ele, sem falar nada, ele entrou no site, do lado da minha casa, lá em Bérgamo. Ele alugou um lugar que era um castelo. Onde que eles casaram? Maísa casou num castelo. É isso que Deus faz. É o Deus do infinitamente mais.
É o Deus do infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele é o Deus que responde às orações e que responde à fé. Eu quero te dizer hoje, querida, como diz Isaías 64:4, se você não esperar nada de Deus, talvez você vai receber muito pouco. Mas se você esperar muito de Deus, as suas expectativas vão ser superadas. Porque Isaías 64:4 diz, desde a antiguidade não se viu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus aqui, dá glória a Deus. Veio um pensamento ruim, declara a palavra, porque as que creem entram no descanso. Declara a palavra. Agora, esse texto é forte, porque é um alerta para nós, do povo de Israel. Isaías 30:15. Olha o que diz. O Senhor, o Santo de Israel, diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, disseram assim, não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos do inimigo, pois mais ligeiros do que os seus. 1000 de vocês fugirão de um só inimigo. Os que os atacar, 5 inimigos farão com que todos vocês fujam. Deus falou para o povo de Israel, essa é uma música antiga que fizeram desse versículo, em se arrependerdes e em sossegardes está a vossa salvação, e na tranquilidade e na confiança está a vossa força. É isso que nós precisamos fazer. Decidir descansar. Deus, eu vou descansar. Eu não estou vendo nada, eu não estou sentindo nada, mas o Senhor pode e eu creio. Amém? Vamos dar um forte aplauso para esse Deus maravilhoso. Pastor, eu não sei como, eu não sei de que jeito. A gente não tem que saber tudo. Deus, Ele abre caminho onde não tem caminho, Ele abre porta onde não tem porta. A gente tem que confiar, declare a palavra, descansa a sua mente. Para de ficar se preocupando tanto, minha linda. Se preocupando tanto, aceitando tantos pensamentos negativos. Fala em nome de Jesus, sai, declara a palavra. E eu tenho certeza que você vai viver o melhor de Deus. Em terceiro e último lugar, que eu quero orar por você. Como é que a gente vai descansar? Cultive uma vida de oração. Isso é o Espírito. Cultivar uma vida. Isso aqui você já sabe. Você também já sabe. A gente só tem que cada vez viver mais. Você sabia que muitas religiões do mundo, elas defendem a meditação como um renovo do ser humano. Elas falam que a meditação faz bem. Agora você imagina que essas religiões, elas meditam, mas não estão falando com ninguém. E nós, que quando oramos, nós estamos falando com o Todo-Poderoso. Hoje, Jesus está fazendo um convite para mim e para você. Jesus sabia que a vida não seria fácil, que nós passaríamos por situações adversas. Hoje eu compartilhei com vocês uma situação adversa que eu passei, que foi o câncer de mama. Jesus, ele já sabia disso tudo. Por isso, ele está fazendo um convite para você hoje, mulher querida. Se você entrou aqui se sentindo cansada, se sentindo sobrecarregada, hoje Jesus está falando, ei, me entrega tudo isso. Me dá tudo isso. Nós precisamos aprender a ser mulheres que oram. Eu sei que eu estou diante de muitas mulheres aqui de oração. A gente tem que continuar com essa vida. Eu lembro de um post de um pastor, ele falou verdades nesse post. Ele diz o seguinte, a internet é a prova que nós tínhamos tempo para orar. Porque quantas vezes, eu vou confessar, quantas vezes talvez a gente já passou tempo nisso aqui, ó, e nem quando viu,
Meu Deus, já passou 1 hora? Quem tem coragem de assumir? Meu Deus, já passou isso? Porque voa. E às vezes para orar, Jesus, aleluia. Boa noite, Espírito Santo, amém. Tá que nem um irmão, que só Jesus na causa. Meu pastor levantou lá para a gente orar 24 horas na igreja, aquela glória. Eu e meu marido, a gente era recém-casado, a gente assumiu o período das 5. Mas chegou lá, não tinha ninguém para passar o período para nós. E a gente sabia quem era o santinho. No outro culto, nós chegamos para ele, homem de Deus, você estava no horário das 4 horas da manhã. Por que você não estava lá na oração? Ele falou, Ricardo, fiquei com sono demais. Eu falei, Espírito Santo, assume aí. Não dá. Não dá para falar isso. Às vezes dizer, Senhor, tu sabes, amém. Se a gente pedir pouco, a gente vai receber pouco. Se a gente não pedir nada, a gente não vai receber nada. Mas se a gente pedir muito, a gente vai receber muito. Porque a Bíblia diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Tudo que pede, recebe, o que busca, encontra. Quem bate, abri-se-lhe-á. Fala para Deus seus sonhos. Você vai ficar descansada. Fala para Deus, como é que você gostaria de chegar em casa agora? Senhor, eu te entrego essa situação. Uma vida de oração nos faz entrar no descanso de Deus. E Jesus hoje está chamando eu e você para esse descanso. Eu posso ouvir amém? Vamos recapitular ali então? Coloca, por favor. Dê um basta no estresse. Primeiro lugar, eu vou falar o primeiro lugar e você vai responder. Eu pergunto de propósito para a gente gravar, tá bom? Então, dê um basta no estresse e entre no modo descanso. Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Espírito. Feche os seus olhos onde você está. Vamos falar com Deus. Há um lugar de descanso aqui hoje. Há uma unção de refrigério aqui nessa conferência. Há uma unção de leveza. Deus não quer mais que você viva cansada. Jesus não quer mais que você não aproveite a viagem. Já está tudo pago. Entrega para Ele. Confia. Hoje, Ele fala para nós, vem a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele não tem peso para você. Você está vivendo um peso fora do comum, dá uma recapitulada se você não está fazendo algo que não era para você fazer. Se você não está pegando demandas que não era para pegar. Uma coisa é a gente se esforçar, outra coisa é se esgotar. Esse não é o projeto de Deus. Dê uma resposta ao Senhor nessa hora. Ele está aqui, Pai. Nós te agradecemos, porque Tu estás neste lugar. Nós te agradecemos, porque eu creio que há uma unção de descanso sobre nós. Há uma unção de graça, há uma unção de vida. E nós te pedimos, Jesus, vem sobre nós poderosamente esta noite. Levando todo o fardo, levando todo o cansaço. Dá estratégia para minha irmã, Pai, o que ela vai fazer com essa palavra. Dá estratégia para ela, como ela vai agir a partir desta conferência. Quais decisões tomar, o que colocar na agenda, o que tirar da agenda. Dá estratégias, mostra, Pai, em nome de Jesus. Ele tem descanso para você. Se você puder, fique de pé no seu lugar nessa hora. E vamos dar uma resposta ao Senhor. E nós vamos declarar esse cântico com muita fé. Esse cântico bastante conhecido. Com muita fé, com muita alegria. E eu creio que
O amigo, o Espírito Santo já está derramando sobre nós uma unção muito forte. Em nome de Jesus.